Olá, meus amores. Na aula de hoje de produção de texto, nós vamos trabalhar um pouquinho o nosso livro, né? Então, vocês vão pegar o livro de produção de texto, vão abrir lá na página de número 21, ok? Vamos lá, todos juntos? Na página de número 21, nós vamos falar um pouquinho sobre crônica, tá? Nós vamos fazer a leitura do texto, né? Proposto na página 21, e nós vamos comentar o que vem a ser uma crônica, né? E vamos fazer uma atividade sobre isso. Vamos lá? Então, leia a seguir a crônica País Rico, de Lima Barreto. Vamos lá, junto com a tia? Não há dúvida alguma que o Brasil é um país muito rico. Nós que nele vivemos não nos apercebemos bem disso, até ao contrário, o supomos muito pobre, pois a toda hora e a todo instante estamos vendo o governo lamentar-se que não faz isso ou não faz aquilo por falta de verba. Nas ruas da cidade, nas centrais até, andam pequenos vadios a cursar a perigosa universidade da Calariça das Sarjetas, aos quais o governo não dá destino. Não os mete num asilo, num colégio profissional qualquer, porque não tem verba, não tem dinheiro. É o Brasil rico. Surgem epidemias pasmosas a matar e a enfermar milhares de pessoas que nele mostram a falta de hospitais na cidade, a má localização dos existentes. Pede-se a construção de outros bem situados e o governo responde que não pode fazer porque não tem verba, não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico. Anualmente, cerca de 2.000 mocinhas procuram uma escola anormal ou anormalizada para aprender disciplinas úteis. Todos observam o caso e perguntam: se há tantas moças que desejam estudar, por que o governo não aumenta o número de escolas a elas destinadas? O governo responde: não aumento porque não tenho verba, não tenho dinheiro. E o Brasil é um país rico, muito rico. As notícias que chegam nas nossas guarnições fronteiriças são desenroladas. Não há quartéis. Os regimentos de cavalaria não têm cavalos, etc, etc. Mas que faz o governo, raciocina Brás Bocó, que não constrói quartéis e não compra cavalhadas? O doutor Xistos Beldroegas, funcionário responsável do governo, acode logo. Não há verba, o governo não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico. E tão rico é ele que, apesar de cuidar dessas coisas que vim enumerando, vai dar 300 contos para alguns latagões irem ao estrangeiro divertir-se com jogos de bola como se fossem crianças de calças curtas a brincar nos recreios do colégio. O Brasil é um país rico. Marginalia, 1920, né? Então, esse texto que nós lemos, ele é uma crônica, né? Normalmente escrita em primeira pessoa, né? Ou em terceira pessoa. Quando a gente fala primeira pessoa, a gente está se referindo ao eu, né? A pessoa do discurso que fala. Ou a terceira pessoa, que é a pessoa com quem a gente fala, né? De maneira a dialogar com o leitor, a crônica é um tipo de texto que trata de assuntos cotidianos, ou seja, do nosso dia a dia, né? Que acontece no dia a dia das pessoas. Assuntos banais ou não, que promovem algum tipo de reflexão ou consideração a respeito. Por causa da maneira como é escrita, o tema abordado, o leitor tende a identificar-se com o texto, por vezes até interagir. O texto que a gente leu agora, será que ele tem a ver com coisas que acontecem no nosso dia a dia, gente? Pensa aí. O governo sempre alegando que não tem dinheiro para fazer tal coisa, para melhorar a saúde, para melhorar saneamento, para abrir escola, né? Para investir na educação. Será que são situações que acontecem no nosso país ainda? São situações que ocorrem no nosso cotidiano, né?
De circulação comum em jornais e revistas, as crônicas apresentam linguagem simples e abordam fatos historicamente relevantes, a fim de registrá-los de modo literário e jornalístico, alteradamente. Quando tais fatos são recriados pelo cronista, tendem a confundir o leitor por aproximar-se de um conto. Temas recorrentes em crônicas são os acontecimentos cotidianos moldados a partir da visão do cronista, né? De acordo com que ele visualiza a situação, determinada situação, que por vezes usa o tom crítico, ele vai usar a ironia, a sensibilidade, o humor para expressar sua opinião ou relatar um impacto daquele momento em sua vida, né? Então, quando a gente está falando de crônica, a crônica são textos que normalmente aparece, o cronista, né, o autor das crônicas, ele vai expor muito a opinião dele, a visão dele sobre as situações que acontecem no cotidiano, né? Então ele pode usar de forma bem humorada, ele pode usar de ironia, ele pode ser crítico, ele pode usar bastante da sensibilidade, né, para impactar quem vai ler, né? As crônicas, elas aparecem muito em jornais, né? Em jornais, né? Em revistas, né? Ou até em jornais da televisão, né? Uma crônica não tem como função informar o público quando diz a respeito a um fato histórico, tá? Não é a função da crônica. Ou uma questão social, pois se trata de um relato, tá? É um relato a partir do ponto de vista do cronista, que pretende promover reflexão em que lê. Então, o cronista, ele vai trazer o ponto de vista dele a respeito de assuntos do nosso dia a dia, né? E ele não tem intenção de informar a pessoa, ele não vai trazer necessariamente uma informação, mas ele tem a intenção de fazer com que as pessoas que leem uma crônica reflitam sobre aquele assunto, reflitam sobre aquilo que foi trazido na crônica, né? Essa crônica que nós vimos, ela faz a gente pensar um pouquinho sobre a questão. O nosso país é um país rico, bastante rico, né? Mas, apesar dessa riqueza, a gente vê que sempre tem o quê? O governo falando que não tem verba para isso, não tem dinheiro para construir hospitais, não tem dinheiro para construir escolas, né? Falta recursos para várias coisas. E aí? Qual é a contradição disso? Qual a ironia desse assunto, né? O Brasil, mesmo sendo rico, não tem recurso para fazer coisas que são básicas para o nosso povo, para nós, né? Para a população, né? Então, o cronista, ele traz uma reflexão, né? A intenção dele é trazer uma reflexão sobre esses assuntos, né? Então, baseado nisso, nós vamos agora fazer uma atividade. Eu vou propor para vocês as atividades da página de número 22 e da página de número 23, tá? Essas atividades, agora vocês vão dar uma pequena pausa no vídeo, tá? Vão fazer essa pausa e responder as questões de número 1, as questões de número 2, tá? Então, vocês vão fazer a questão de número 1 e a questão de número 2, tá? Na página de número 22 e na página de número 23 do livro de vocês de produção de texto, tá? Então, vocês vão responder essas questões, tá? Eu não vou fazer a leitura do enunciado, eu vou deixar que vocês façam a leitura, tá? Vocês vão responder acerca do que a tia acabou de falar sobre as crônicas, né? Vocês vão pegar e tentar responder da maneira de vocês. Então, vocês vão fazer, né, assim que eu encerrar esse primeiro vídeo, e logo em seguida eu venho com a correção com vocês. Na segunda parte de produção de texto, nós vamos fazer a correção dessas questões propostas a vocês, ok? Então, dê uma pausinha, responda as páginas de número 22 e 23 e logo nós vamos voltar no segundo vídeo fazendo a correção. Não vale voltar na parte 2 antes de vocês terem tentado responder da maneira de vocês. Combinadinho?